Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui que a gente vai falar, a gente vai conversar junto com o Vini e com a Gi também. Ela sabe até mais que eu, por mais que quem não sabe, né? Acho que eu conheço o Vini há 12 anos já, acho por aí, né? É, Pouquinho. 2008. Então, a gente sabe bastante coisa já, mas é bom que todo mundo fica sabendo. Tem muita coisa para falar. Acho que o mais básico, né, de todos é de como surgiu a ideia de criar um canal. Né? Você já tinha essa ideia, não tinha? Como é que foi? Como é que surgiu isso? Então, o canal eu criei em dezembro de 2016. Na verdade, em novembro de 2016, o primeiro vídeo acho que foi em dezembro. E eu tive a ideia, na verdade, porque eu já queria ter algum canal, na verdade, anos antes. E aí a ideia surgiu quando eu fui em um evento do UFC, né, porque é um canal de MMA, caso alguém não saiba. E lá eu vi outros youtubers, né, maiores, o Cauê Moura, o Cossielo, o Pyong, e o Rafinha Bastos, que no fim não é um youtuber, mas quer dizer, é um youtuber também, né? É jornalista, mas é também um youtuber. Tá lá, né? Enfim, eles estavam todos lá e eu sempre quis ter um canal, e aí quando eu tava ali, que é um lugar que eu gosto, esporte que eu gosto, eu vi eles aí e eu pensei, pô, não tem ninguém desse mundo, que eu acompanho bastante, assisto bastante vídeo no YouTube, né? Que fala sobre esse assunto. Eu falei, então é um assunto que eu gosto, e que não tem ninguém que faça isso, né? Na verdade, Sim. tinha alguns que eu fui descobrir depois e tal, mas aí eu falei, eu vou fazer um canal disso, né? Porque eu vou juntar as duas coisas. É um assunto que eu gosto com uma necessidade, entre aspas, já que não tinha. Então, nesse dia, nesse evento, que foi em novembro, inclusive, eu decidi que ia fazer um canal. E aí eu aproveitei, se não me engano, foi a Black Friday que tinha ali naquele mesmo mês. Comprei uma câmera, porque eu tenho uma certa timidez, né? Na verdade, melhorei bastante, mas sempre fui. Então, eu falei, eu preciso de algo que me incentive a realmente fazer. Então, eu tive a ideia ali de fazer, fui na Black Friday, comprei uma câmera, e eu falei, agora que eu gastei dinheiro, isso vai me forçar a começar a gravar. E ali, a partir disso, eu comecei a gravar e aí fazer alguns testes, tentava aprender como editar e, enfim, aí fui assistindo vídeo para aprender e ali eu comecei a colocar alguns vídeos, não postava ainda, né, ia vendo como tava e tal. E aí em dezembro foi quando eu postei o primeiro, que na época teve um evento que a gente assistiu junto, inclusive, que foi da Ronda Rousey contra a Amanda Nunes, que inclusive no meu Verdade. Instagram tem um dos primeiros vídeos que eu postei no meu Instagram, é daquele dia que a gente torcia, gritava e xingava, foi uma festa. Então foi a partir dali, foi naquela primeira edição ali daquele vídeo que eu comecei. Então a ideia veio disso, né? Uma coisa que eu sempre gostei. Num evento eu estava ali, vi que tinha influenciadores, aí eu fiz meio que essa conexão, né? O assunto que eu queria com pessoas que eu já acompanhava e assistia, e eu falei, bom, então dá para fazer um canal disso. E ali começou essa ideia, e aí, né, para quem também não sabe, eu trabalhava numa empresa desde 2012, que era a mesma empresa que o Arthur trabalhava, né? Então a gente até 2000, no meu caso, né, até o ano passado eu ainda trabalhava lá. Então eu criei o canal, fiquei em 2016, dezembro, né, só, mas 2017, 18 e metade de 2019 fazendo as duas coisas juntas, né? Que era o canal Uhum. quando sobrava tempo do trabalho e o trabalho formal, né? Que na verdade era um trabalho formal, mas eu era PJ e aí depois que eu acabei me tornando CLT, mas não deixava de ser um funcionário de qualquer forma, né? Sim. Então sempre foi unindo as duas coisas. Eu vou Já limitar minha até. resposta, porque senão eu vou estendendo e eu respondo as outras perguntas que não vieram ainda. Na verdade, você tá meio que seguindo o caminho, né? Porque a próxima pergunta é mais ou menos isso, né? Eu já vou até fazer as duas meio que junto aqui. Quanto tempo levou para chegar no que você está hoje? Que o pessoal não entende a dinâmica, tem até alguns números aqui. Da última vez que a gente pegou, estava com 272 mil seguidores e 62 milhões de visualizações, que hoje a gente considera É um bom bastante número, coisa. inclusive. É uma coisa que, assim, o tempo é meio difícil de mensurar, né? Porque, assim, se a gente for falar o tamanho do canal hoje, a gente tem de dezembro de 2016 até hoje 372 mil, mas é bem diferente o crescimento, né? De 0 até 100 mil, por exemplo, geralmente, né, para quem, no meu caso, não tinha nenhum outro contato lá dentro, não fiz collab, então eu não cresci o canal
com outras pessoas que já tinham vídeo ali, né? Eu tive que fazer aquele famoso na raça, né? Então, eu fui do 0 aos 100 mil testando e fazendo. Então, se eu não me engano, demorou acho que 1 ano e meio, mais ou menos, para chegar nos 100 mil. E aí, dos 100 mil aos 200 já foi bem mais rápido. Se eu não me engano, foi um pouco menos de 1 ano. Então, o crescimento vai ficando mais fácil com o passar do tempo, né? Você sair de zero realmente é difícil. E eu acho que é aí que muita gente, às vezes, acaba desistindo, porque realmente você crescer ali do zero. Eu lembro que do zero, se o pessoal procurar no meu canal, tem um vídeo onde eu agradeço os primeiros 1.000 inscritos, né? E aqui no meu Instagram também tem foto de quando eu acompanhava. Então tinham 15 mil inscritos, aí eu fazia uma foto, acompanhando, aí 16 mil, 17 mil. E então é legal porque você, no começo, né? Aliás, até hoje eu não tenho muita dimensão disso, mas você começa a pensar, né? Quando deu os primeiros 1.000 inscritos, eu pensei, pô, são 1.000 pessoas que me assistem. Eu não conheço, eu acho, 1.000 pessoas. Tipo assim, próximas, Sim. né? Que eu falo. Então já era muita coisa. E aí eu lembro quando chegou em 8 mil, se eu não me engano, eu pensei, 8 mil pessoas, tipo, já é um ginásio praticamente, já é gente pra caramba. E, então, o tempo é meio que relativo nesse crescimento, você vai aumentando. Teve um Sim. mês depois, que acho que foi o mês que mais eu consegui ter ganho de inscritos, se eu não me engano, foram 22 mil inscritos em um mês. Então, tipo assim, é surreal, né? Sim, Então, bastante coisa. e agora está numa fase, acho que não só para YouTube, mas para todo mundo, uma fase um pouco mais difícil, porque os esportes também param, etc. O UFC, no final das contas, acabou voltando, mas aí a gente tem uma diminuição ali de visualizações, de inscritos, mas tudo isso, depois que a gente vai se acostumando e passa alguns anos, a gente já não se prende muito nisso, né? Porque é natural quando você começa, você fica, mas eu vou ter tantas visualizações, e você fica preocupada, né? Então, no começo, só para vocês terem uma dimensão, né? Quando eu comecei o canal, eu postava um vídeo e os primeiros vídeos tinham 20 views em 24 horas, 30 views, 40 views, visualizações, né? Então, tipo assim, era difícil imaginar que um dia eu teria um vídeo na aba em alta do YouTube, que é um lugar onde você vê o Whindersson Nunes, Felipe Neto, Cossielo, esses caras que têm milhões de visualizações. E um tempo depois, no primeiro ano, inclusive, do canal, já teve vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. Então, assim, é um assunto, né, que é muito nichado, porque é linear, não é um assunto que todo mundo Sim. assiste. Mas, mesmo assim, chegou a ter vídeo hoje, na verdade, que passou de 2 milhões de visualizações, né? E o total do canal está em 62 milhões, mais ou menos. Mas, na verdade, é bem mais que isso, só que alguns vídeos, lives, etc., eu acabo ocultando. Então, isso ele subtrai, né? No número lá do Social Sim. Blade, então ele acaba tirando dali. Mas tem até mais do que isso. Então, realmente, são coisas que eu não tinha dimensão que ia ficar tão grande. Já teve vídeo na aba em alta do meu canal que ficou em primeiro, e entrar em alto também já acontece com frequência quando tem eventos, né? Então, às vezes, acaba entrando ali, fica em 10º, em 8º, em quinto. Então, assim, eu não tinha noção que chegaria a tantos inscritos. Eu falei, até brincava com a Gi, o pessoal que acompanha meu canal conhece bastante ela, depois vai ter algumas perguntas que ela também vai falar. Que, inclusive, foi o que ajudou também a trocar do trabalho, né, para o canal. Então, tipo assim, tem muita coisa que eu não achava que daria para fazer. Que eu falava para ela, que agora que eu lembrei que eu estava falando, quase perdendo a linha de raciocínio, que enxergar em 100 mil inscritos era uma coisa que eu achava possível. Eu falava para ela, é difícil, mas eu acho que dá. Eu acho que tem 100 mil pessoas que assistem no Brasil. Então, eu acho que dá. Né? E só que eu falei, eu acho que 1 milhão eu já duvido um pouco e tal. Só que isso vai mudando, né? Quando chegou em 100 mil, eu falei, pô, não foi tão difícil assim, vai. Tipo, chegou. Foi 1 ano e pouquinho, mas chegou. Aí depois chegou em 200. Aí eu comecei a mudar a cabeça. Eu falei, 1 milhão, pô, é gente pra caramba ainda. Né? Ainda tem 700 e poucas mil pessoas. Mas eu já não acho impossível, entendeu? Então, Sim. tanto sair de zero até o tamanho que ficou hoje, quanto as visualizações, isso não passa mais a ser necessariamente um foco como é no começo, sabe? No começo você se preocupa muito. Depois você só se preocupa em fazer, porque isso acaba sendo consequência. Porque, inclusive, até uma coisa interessante, né? A maioria dos vídeos tem acho que 2 vídeos que passaram de 2 milhões de visualizações, e acho que uns 10 que passaram de 1 milhão de visualizações. Acho que todos esses nunca foram vídeos que eu postei achando que daria view. Isso é bizarro. E É muito sempre vídeo assim, que eu né? postei achando que ia dar view, não deu view. Então, assim, não tem aquela coisa que muitas pessoas buscam de regra, sabe? Tipo assim, se você fizer isso, vai dar certo. Tipo, não tem.
não tem essa fórmula. Apesar de, às vezes, tentarem, às vezes, vender essa ideia para você, um curso, um algo que você vai fazer, que não, você vai virar youtuber, você vai ter view. Tem coisas que te ajudam, sabe? Tipo, você sempre continuar postando, você, enfim, tem várias dicas que eu posso comentar, de coisas que vão te ajudar. Mas não tem fórmula, entendeu? Que é exatamente a mesma coisa que eu comento direto sobre investimento, entendeu? Não tem uma regra. Não tem uma regra, cara. Depende qual é o seu objetivo, como você vai fazer. Tem gente que pode fazer o certo por um ano e vai dar errado. Pode fazer errado e ter um resultado bom no começo, porque tem sorte, mas depois no futuro ela vai se atrapalhar. Então, como acho que em todas as áreas, na verdade, até na área que a gente trabalhava com TI, tipo, tudo depende. Mas, em resumo, acho que a resposta é essa. Tipo, são números que hoje eu consigo assimilar um pouco mais, mas é bizarro. Eu saí de uma empresa onde eu trabalhava ali por 7 anos e, antes de pedir demissão, eu ser reconhecido no trem e pedirem para tirar foto comigo. Tipo, uma coisa que eu nunca imaginei. Boa. É bizarro, mas ao mesmo tempo, até falando uma das perguntas que a gente acaba comentando agora, já antecipando, sobre essa transição, é bem estranho, né? Porque, como eu falei, eu estava acostumado a ir ali almoçar com o pessoal do trabalho e do nada tem pessoas na rua me reconhecendo. Eu vou no shopping, às vezes tem gente que pede para tirar foto. Então, assim como a questão de viagem, a gente foi na Marte, teve um cara que... Eu lembro desse, eu ia falar. Então, tipo, na minha cabeça, quando eu fiz o canal, eu não pensei nisso, sabe? Tipo, vou fazer porque eu quero que as pessoas saibam quem eu sou e, sei lá, venham conversar comigo ou pedir para tirar foto. Nunca é esse o intuito. Eu pensei, eu vou ligar a câmera aqui no meu quarto, sozinho, vou gravar falando de um assunto que eu gosto, porque eu sou fã do negócio. E aí, quando você tem esse choque de realidade, foi o que aconteceu a primeira vez que um cara reconheceu, né? O canal tinha uns 15 mil inscritos e um garçom, num restaurante que a gente foi num shopping aqui, ele ficou olhando pra minha cara, eu olhei pra cara dele, e aí ele continuou olhando pra minha cara sem falar nada, eu fiquei olhando pra cara dele, e falei, né, o que tá acontecendo? Ele é do canal tal, do canal Diretaço, de MMA, eu falei, sou. Ele, olha, eu assisto seu canal, foi a primeira vez que o cara reconheceu. Então, na hora você dá até uma travada, assim, então, porque a minha cabeça sempre foi trabalhar ali, praticamente na mesma empresa por 7 anos, porque antes daqui eu trabalhei em empresas por pouco tempo, e eu estava ali no dia a dia, acostumado, entre aspas, acomodado, as mesmas pessoas, a mesma profissão, fazendo a mesma coisa. E aí, quando você vai fazer uma coisa que você gosta por hobby, e do nada as pessoas te reconhecem, é bizarro, tipo, é uma coisa que você não consegue imaginar. Aí depois é aquela coisa. Começa a ver um monte de comentário, muitas pessoas no Instagram que mandam mensagem, falando que é seu fã. Então, tipo, para você que outro dia tinha vários ídolos, né, no esporte, em tudo que é lugar, e a pessoa fala que é seu fã, é bem estranho, né? Então, Sim. Por isso que eu falo, até estou falando sobre isso, por quê? Porque essa comparação, quando a gente fala número de inscritos ou de visualizações, a gente não imagina quantas pessoas são, né? Então, tipo, quando você vê na realidade que no evento 10 pessoas me reconhecem, eu falo, caraca, tipo, 10 pessoas me reconheceram. Tipo, mas no total do canal tem muito mais gente que isso. Então é bizarro essa dimensão de número para na vida real, Sim. A diferença que faz, né? Aproveitando uma das perguntas, acho que tem até a ver, foi nessa hora que você começou a ver que estava fazendo sentido, quando foi que você decidiu que ia ficar só com ele? Agora é só o canal. Então, é aí que eu até comentei que a Gi, para quem não sabe, não conhece minha namorada, né, de morar junto. Eu falo namorada porque é uma palavra que eu não sei, eu acostumei. Mas você tem que falar, fala esposa, não sei o quê. Eu acho que eu sou meio criança nesse sentido, ainda falo namorada. Mas eu acho que fez diferença justamente na transição, porque eu trabalhava numa empresa de TI como gerente de projetos, né? E ela trabalha com TI também, mas com SAP. Mas enfim, a TI também, e TI também era funcionária, CLT também, né? E eu virei CLT só no final, né? Mas enfim, aí, essa foi um ponto que na mudança também fez diferença, né? Porque qual que era a minha ideia? Eu fiz o canal em 2016 como um hobby, depois de muito tempo, acaba dando algum retorno, algum dinheiro, alguma coisa, né, assim, mais significativa. E eu comecei a pensar realmente na troca quando eu consegui guardar algum dinheiro para uma reserva de emergência. Né, e a gente já conversava sobre investimento um pouco e tal, então já tinha alguma noção sobre finanças. Ela também já faz alguns investimentos, então a gente já tinha isso como um respaldo para, se der problema, se não der certo, a gente ter como se bancar até dar certo, ou se precisar voltar e pedir emprego em outro lugar, enfim, o que quer que seja, a gente tinha uma camada de segurança ali.
Então, eu decidi sair quando eu percebi, se não me engano, foi em dezembro, foi até antes de virar CLT, porque eu virei CLT em janeiro de 2019, nesses últimos 6 meses de empresa que eu fiquei com CLT antes de sair. Porque em dezembro de 2019 foi quando o meu rendimento no YouTube foi maior do que o meu salário que eu tinha lá nessa empresa. Então, eu tinha 7 anos de empresa, eu tive um salário em dezembro. E o canal que eu tinha 2 anos e pouquinho, eu tive muito mais do que essa receita. Então eu pensei, peraí, esse negócio que eu estou dedicando o tempo que sobra para falar de algo que é meu hobby, que eu estou conversando ali, me divertindo, não é uma obrigação, não é algo que me enche o saco. Isso está me dando mais dinheiro do que um negócio que eu estou há 7 anos, que eu tive que pedir aumento para ter um salário legal. Então, assim, eu falei, algo está errado. Eu falei, eu acho que vale mais a pena eu trocar isso aqui, eu usar o meu tempo para o outro, né? Então, aí, o que aconteceu que virou o ano de 2019, de 2018, na verdade, né? Dezembro de 2018 para 2019, eu esqueci que foi em 2020. E aí, de janeiro de dezembro de 2019, janeiro de dezembro é bom. De janeiro de 2019 a junho de 2019 foram os meses que eu fiquei como CLT, e aí que eu fui estudando como que eu ia fazer para sair, né? Então, eu acabei virando CLT, tive um aumento, inclusive, com um salário melhor ainda, e aí eu fiquei naquela, e agora? O que eu faço? Eu saio do certo e vou pro famoso que o pessoal fala duvidoso, o que eu faço? E aí estava mais ou menos equivalente, o canal e a renda do trabalho, só que começou a faltar tempo, porque eu precisava fazer mais conteúdo, tinha alguns empresários entrando em contato, então eu precisava viajar para fazer reunião sobre o canal, e eu falei, não tem como. E algumas mudanças da empresa também acabaram acontecendo, que ia demandar mais tempo. Então, no fim, juntou a minha vontade de me dedicar com a falta do tempo, entendeu? E eu já tinha ali uma reserva financeira que me dava suporte, para se não desse certo, eu conseguir continuar. Então, eu acabei, nesse final ali da empresa, eu acabei fazendo uma cirurgia no nariz, que eu precisava fazer na época, e nessa cirurgia foi onde eu acabei parando e pensando que eu realmente precisava sair. Né? Eu acabei refletindo, fiquei 15 dias afastado por conta da cirurgia, e acabei pensando, eu falei, bom, agora, esse tempo parado, me deu aquele fôlego para pensar, meu, eu não quero voltar, eu quero fazer o que eu gosto. E aí eu falei, bom, não que eu não gostasse do que eu fazia, até gostava, só que eu tinha que decidir o que eu gostava mais, entendeu? E aí eu acabei decidindo e acabei pedindo demissão. E aí onde entra mais ou menos o papel que a Gisele me ajudou bastante, porque além do meu lado, a gente mora junto. Então, ela também tinha um emprego. Então, como ela ainda tinha esse emprego CLT, ainda tinha mais uma, entre aspas, segurança ali. Entendeu? Então, foi nesse momento que eu decidi arriscar. Eu falei, então eu vou sair do meu, vou me dedicar ao canal, que possivelmente eu consigo mais renda do que eu tenho hoje. Já tenho uma reserva de emergência, já tinha algum dinheiro ali investido, e ela tinha o emprego dela, então ela acabou fazendo essa transição. Só que aí, algum tempo para frente, ela também decidiu seguir mais ou menos o mesmo caminho. Né? Ela decidiu também sair do emprego formal que ela tinha para também abrir um negócio próprio. Né? Não foi um canal no YouTube, mas ela decidiu abrir uma empresa própria, que no caso é uma franquia. Que é por isso que eu até comentei com ela. Falei, legal a gente conversar com o Arthur junto, porque os dois decidiram a mesma coisa de formas diferentes. Né? Tem gente que pode sair do CLT para acabar indo para um canal no YouTube, ou para uma franquia, como foi o caso dela, ou para abrir um negócio próprio, como foi o seu caso. Né? Então, a gente tem os 3 casos. São 3 casos de pessoas que eram funcionários que acabaram largando para viver para seu próprio chefe ali e para conseguir ter liberdade. Né? Aí, se você quiser falar como que você pensou, enfim, o que a gente fala muito, né? Pode falar. O que a gente fala muito, né, nessa parte que já que a gente entrou na pergunta da reserva, é que quase ninguém sabe fazer isso. E é meio bizarro. Né? A gente conversa de finanças antes mesmo de eu saber que eu ia entrar nesse mundo, né, e abrir uma empresa disso. Mas é meio engraçado porque a gente já tinha meio que essa cultura e esse desenvolvimento. A gente foi criando e foi estruturando, né? Por mais que a gente, já tem um sonho, como é que a gente vai fazer para chegar lá? E é muito o que as pessoas acabam não fazendo. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho esse sonho e eu quero seguir ele. Né? Mas o que eu tenho que fazer para seguir? Aí começa a ver um monte de passo no meio do caminho e começa a desistir. Só que foi o que você falou, a gente tem 3 casos aqui bem diferentes, né? Um que está com uma franquia, mas também desistiu ali e está na franquia. Outro que desistiu para fazer um canal e outro que abriu uma empresa. Estamos aqui, exatamente. Né? E que eu estava perguntando, você vai falar como que foi a sua
Sua transição, né? Como você pensou também em sair e trocar? Porque aí, no caso, falando na ordem, né? Eu fiz primeiro a transição e ela decidiu Sim. depois, né? Sim, bom, eu fui CLT a vida inteira, né? Eu tenho 32 anos, pode ser que ninguém saiba disso. Me formei em contábeis, trabalhei em contábeis, depois trabalhei com TI e em 2016 foi quando eu virei a chavinha de começar investimentos. Então, isso eu já faço desde 2016. Então, minha reserva de emergência já vem desde antes. E quem trouxe esse empreendedorismo para minha vida, na verdade, foi o próprio Vini. Ele sempre foi empreendedor, ele sempre falou disso, e ele foi despertando isso em mim. E quando a gente começa a despertar para o empreendedorismo, a gente começa a se sentir preso no tradicional, né? Não é que seja ruim, não estou falando que um é melhor que o outro. Só era o sentimento que eu tinha, de que dentro do tradicional eu estava presa. E isso era muito ruim. Então, aconteceu uma situação bem chata no tradicional, que foi quando, assim, foi aquele momento decisório, assim, tipo, foi naquele momento que eu falei assim, meu, eu não vou continuar nisso pro resto da minha vida. Então, daquele dia pra frente, eu comecei a pesquisar. Como eu nunca fui, o Vini, ele tem essa veia empreendedora desde criança. Como eu nunca tive essa veia empreendedora, inclusive, eu sempre tive medo de não ser CLT, que foi sempre um sentimento que eu tive. E aos poucos eu fui perdendo esse medo, assim, vai acontecendo, né? Não sei. Sim. E eu comecei a pesquisar franquias. Por quê? Porque no meu ponto de vista, como eu não é nato essa veia empreendedora, eu falei, franquia já tem um modelo que nos guia. Então eu busquei franquias, pesquisei diversas, franquias de sorvete. O pessoal tá falando que tá meio baixo aí o som. Vamos ver. Será que tem a ver com isso aqui? Então, talvez. Boa. Botar mais Acho que agora vê se melhora agora. Talvez seja mais. Melhorou o áudio? Fala aí pra gente. Só a câmera que sumiu agora. Continua. Boa, vê se melhora aí. Tem uma borracha embaixo do celular que eu acho que talvez abaixe o microfone. O mousepad pega a mesa inteira. Melhorou? Ah, então era borracha. Boa. É que o mousepad eu acho que ele deve isolar o áudio. Tá bom. Onde que eu tava? Na transição. Bom, sim, teve esse momento decisivo e aí eu comecei a pesquisar franquias. Então, assim, não foi papum e não foi também o processo do Vini de comecei em paralelo e até eu virar, né? No meu caso foi assim, em julho do ano passado, né? Então, em julho de 2019 foi quando eu comecei a fazer essas pesquisas de franquia e tal. Fui em diversas reuniões, enfim, eu sou contadora, então eu fazia perguntas sobre números, tudo, e até que eu tomei a decisão de uma franquia. Então foram 6 meses de treinamento com essa franquia, 6 meses de estruturação, enfim, obra. Como eu já estava financeiramente estruturada para isso, né? Porque eu já venho investindo desde 2016, então eu já estava preparada para acontecer. Então, meu processo, eu posso dizer que acho que talvez tenha sido menos súbito do que o do Vini nesse sentido, porque eu estava preparada financeiramente para fazer essa transição. O dele aconteceu, né? Assim, fala, uau, porque vou continuar com esse lado, porque esse lado é mais gostoso, né? Eu acho que foi dois processos totalmente diferentes. E, assim, se tem uma coisa que eu posso fazer de paralelo, eu acho, de transição, assim, né, entre investimentos, porque é um canal de finanças aqui, né, a Du é um canal de finanças, e o empreendedorismo é a paciência. Então, quando a gente fala paciência, é o quê? Por exemplo, mesma coisa no investimento, do 0 ao 100 mil é a etapa mais difícil, é a etapa que mais demora. Você tem que ter paciência, você tem que ir lá colocando aquele seu 100zinho por mês até você atingir o valor da sua reserva de emergência. Então, o Vini ficou 3 anos fazendo em paralelo, tal, até que um dia ele conseguiu. Então, assim, você tem que ir construindo, aí colocando o tijolinho. Então, acho que o grande paralelo aí entre as duas assuntos é isso. Você tem que ser paciente, né? A gente não consegue ter o imediatismo de, por exemplo, fazendo só, acho que
uma comparação aqui, eu quero consumo imediato, né? Eu quero comprar um iPhone. Eu vou lá na loja, eu passo o meu cartão, eu pego o iPhone na mão, só que eu vou pagar daqui 12 meses se eu parcelar. Esse caso, a construção vem antes. Então, é como se eu tivesse primeiro juntando meu dinheiro, então, mês a mês, durante 12 meses, para depois de 12 meses eu chegar lá e falar assim, olha, eu quero consumir isso. Então, acho que finanças, né, investimentos, empreendedorismo é isso. A gente vai consumindo tijolo a tijolo até para a gente atingir um objetivo. É o inverso do consumo imediato, né? Sim, e essa parte de você ser muito imediato, né, ou as pessoas quererem isso, é provavelmente o que mais faz elas desistirem. Porque no momento que você está ali fazendo e tentando e não acontece o que você queria, por mais que, putz, eu vou ficar muito rico aqui do nada, não aconteceu, o pessoal, a primeira coisa, desiste, fala que não vale a pena e volta pro padrão, né, para aquela comodidade, né. Até para dar um outro exemplo, eu inaugurei a minha clínica no dia 23 de janeiro. No dia 20 de março eu estava fechando ela. Fechando, o que eu digo chegou um decreto do prefeito e governador, comércios tem que fechar, só vai ficar aberto XYZ. Desculpa. E eu não faço parte do XYZ que fica aberto. Então, assim, numa dessa a gente desiste, entendeu? Porque, assim, aí vem até uma outra coisa que a gente pode trazer a finanças para dentro aqui. O seu foi um pouco mais radical, né, que todo mundo. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? A gente não pode pôr todos os ovos na mesma cesta. Então, nessa hora de falar, tem que diversificar. Eu tenho que vir renda de outras fontes. Então, assim, eu sou CLT, minha renda vem só do CLT? Tô errada. Eu sou empreendedora, de repente. Minha renda tá vindo só dali? Tem hora que a gente não tem controle. Por mais que eu sou proprietária, eu sou, né? Tem hora que a gente não tem controle e pode acontecer uma coisa dessa. Uma pandemia que ninguém sabia que estava vindo, não tem como se preparar para isso, a não ser você ter uma reserva de emergência. Não, e até no meu caso, né? Tipo, você pensa, você tem um canal no YouTube, então se tem pandemia e isolamento social, não tem nada de problema para você. Né? Esse é o pensamento que as pessoas têm. Ou o pensamento, né, geralmente, o dólar subiu, você ganha em dólar, então você tá bem pra caramba. Mas não é tão simples, né? Porque a pandemia, ela fez com que os eventos esportivos parassem. Então, assim, foi o primeiro mês de canal, na história do canal, que abriu, no caso, né? E não teve um evento de MMA. Então, assim, eu fui obrigado, assim como todos os outros canais que falam sobre o assunto, a ter conteúdo para você falar, porque você não vai ficar sem conteúdo, para apresentar ali, entendeu? Então, isso afetou até um canal no YouTube, que em teoria eu gravo aqui do meu quarto, pela minha internet. O meu trabalho é esse. Eu posso ficar aqui no meu quarto com comida, bebida do meu lado, o banheiro, claro, do meu lado, e pronto, eu não preciso de mais nada para trabalhar. E mesmo assim, a pandemia me atrapalha, porque ficou sem evento. Aí, tudo bem, o UFC agora conseguiu, o UFC, o maior evento, né, do mundo, de MMA, acabou voltando e fazendo alguns eventos agora em maio. Mas mesmo isso dificultou. Então, imagina no caso de quem tem uma franquia, que é o caso dela, no seu caso mesmo, como todo mundo que trabalha com investimento, tem algumas dificuldades por conta da pandemia, porque você vai ter dificuldade de atender as pessoas fisicamente, mas ao mesmo tempo você tem a facilidade de justamente ajudar as pessoas, por exemplo, nesse momento, que precisam administrar o dinheiro direito, ou que precisam investir o dinheiro no lugar correto, porque a gente tem um monte de mudança no cenário político, e como eu falei do dólar, diferencia o dólar, ou diminui a taxa de juros, enfim, tem um monte de variável que vai fazer com que você precise trabalhar melhor o seu dinheiro. Então, mais ou menos complementando o que ela estava falando, eu acho que se não fosse esse conhecimento, né, da gente saber da importância de uma reserva de emergência, da importância de você investir, não só investir num dinheiro seguro também, numa renda fixa, por exemplo, mas você investir em algo que também vai te dar um retorno maior, às vezes numa renda variável, porque isso também é o que aumenta o dinheiro que você tem ali. Porque não adianta a gente também, pelo menos isso aí é o meu pensamento, né? Pensar em colocar todo o seu dinheiro também numa renda fixa, num tesouro direto, e às vezes ter só a segurança ali, mas esse dinheiro não se multiplicar com o passar do tempo, entendeu? Porque isso também não vai fazer com que sua bola de neve aumente, se ela ficar só nesse valor pequeno. Então, pelo menos aí no meu caso, onde entrou esse processo de começar a diferenciar onde eu invisto. Então, tinha renda fixa, mas eu comecei a ir para um lado mais da renda variável, que é uma coisa que, para mim, era mais natural, assim, não é uma coisa que me incomoda, sabe? Eu não tenho esse receio que às vezes algumas pessoas têm de colocar uma renda variável. Então, graças a todo esse
esse pensamento de reserva de emergência, investir o seu dinheiro, pensar no longo prazo e se planejar, graças a isso que eu e ela, né, os dois conseguiram virar a chave para largar aquele emprego informal e aquela coisa que a gente não queria mais e começar a fazer o que a gente quer. Então, o exemplo serve tanto para você comprar um celular, quanto para você fazer uma viagem, quanto para qualquer coisa que envolve dinheiro. Né? Na verdade, só depende de planejamento. Não consigo comprar um carro, não consigo comprar... não tem desculpa. Você consegue comprar o que você quiser, você consegue trocar de emprego se você quiser, desde que você se planeje, né? Tem mais gente falando do áudio. Eu não sei se é o áudio do meu celular. Ele dá uma baixadinha às vezes. É porque eu falo alto demais, eu tô gritando aqui. Eu não sei se talvez a sensibilidade, eu acho que do áudio também ele diminui. Não sei se tem. Então, pode ser. Tô mexendo aqui também. Mas tá indo. Boa. Mas essa parte também... Essa parte muito do perfil, né? A gente fala muito... A gente falou isso em algumas lives. E a gente sempre fala de tudo. Porque não importa... Foi isso que você falou. Por mais que tenha perfis, são perfis. E no final a gente sempre vai ter uma diversificação. Porque você precisa ter tudo. Você precisa ter uma renda fixa, você precisa ter pré-fixado, você precisa ter uma inflação, você precisa ter um fundo imobiliário, ação, e é óbvio que depende muito do perfil. Eu conheço o perfil do Vini, ele é igual ao meu, a gente é meio doido na renda variável, mas é porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente estudou, a gente buscou o conhecimento, a gente está ali na educação financeira. Eu vi o pessoal perguntando agora do Thiago Nigro, do Primo Rico. Cara, ele é 100% variável, né? Então, ele traz muito essa parte de educação. Ele tem um caixinha ali que ele deixa, né? Mas ele é um cara que vai muito em renda variável, né? E não tem medo de deixar isso para o longo prazo. Porque perguntaram se a gente acompanha, tanto a gente, né, quanto você. A gente foi no evento dele que teve no ginásio de Ibirapuera, né? Vai dar 1 ano agora, praticamente. Eu posso até falar, assim, do início dos investimentos, né? Eu era uma pessoa que caiu num vídeo do Gustavo Cerbasi, em que ele dava o seguinte... vou contar essa historinha, assim, eu vou contar a história dele, mas, assim, onde me despertou. Eu acho legal essa história. Manda. Na FGV, se eu não me engano, ele era professor de finanças na FGV, e ele, contando para os alunos dele, ele falou assim, gente, vocês sabiam que contando juros compostos, todos aqui podem ser milionários? Essa é questão de tempo, porque é matemática isso? É questão de tempo para você ser milionário? Aí ele falou que nesse momento, quando ele estava falando para os alunos um assunto simplesmente de finanças da aula dele, ele teve esse insight. Eu também. E aí, quando eu vi acho que deu uma abafada no áudio, peraí. Vê se aí. De novo. E aí, continua ou não continua? Abafou de novo. Calma aí. Tenta ver aí. Abafado também, Arthur? Sim, ele deu uma baixada no áudio. Ele tá indo e voltando. Tipo, você fala alto, depois ele abafa. Tipo, não faz muito sentido. É como se fosse cada notificação que seu celular recebe e abaixa a sua... Agora ficou bem baixo o som de você. Não sei se vai... Agora você tá falando do lado. É porque agora ficou perto do celular. Peraí. A gente vai ver os Agora ele vai bastidores. segurar mais pertinho. Eu vou segurar, passei que tava lançando um pouco, mas eu tirei a capinha e agora tá assim, pronto. Boa. Agora vai rolar. Enfim, aí o Gustavo Cerbasi estava contando essa história para os alunos, né, que todo mundo poderia ser milionário desde que tivesse a constância e os juros compostos iam fazer esse trabalho. E quando ele estava contando isso para os alunos, ele teve esse insight. Eu também posso ser milionário. E aí, eu assistindo esse vídeo, eu também pensei, eu também posso ser milionária. Aí, o que eu fiz, né? Como a contadora que eu sou, fui lá e fui no Excel. Falei, não, quero saber agora em quanto tempo. Então, eu peguei a taxa Selic do ano lá, era 2016, estava em torno de uns 14%. Peguei a taxa Selic, estava bom, bem certinho. Pelo menos isso. Enfim, eu peguei a taxa Selic e tal e projetei. Aquela conta
besta, sabe? Projetei nos juros compostos para frente. E eu vi que em 15 anos eu chegava no meu primeiro milhão. Aí eu falei, mano, é esse caminho que eu vou trilhar. E assim, eu já tinha um valor que eu tinha recebido, eu estava num CDB bosta, porque eu, assim, antes disso eu não entendia nada, né? Não estudava nada, simplesmente fui no banco, escolhi um lá, esse aqui, sem entender nada. Então, daí, hoje eu sei que ele estava num CDB bosta, era um valor de uma rescisão contratual, então era um valorzinho ok que estava lá. E aí eu era 100% conservadora, 100% conservadora. Morria de medo de colocar em qualquer coisa que envolvesse risco. Então era sempre CDB, era sempre fundo de renda fixa. Aí, só que assim, eu olhava aquela planilha, porque eu já tinha montado minha planilha, e fui colocando do lado o real. Então aquela planilha da projeção dos 15 anos e a planilha do real, a coluna do real do lado. E eu fui comparando, e aquilo ali estava andando muito devagar. Para cada vez que passava, era um pouquinho só que ia para frente. Isso porque a gente está falando de taxa Selic a 14%. Sim. E aí eu comecei a ficar com o ciricutico. Não quero mais. Tem que chegar mais rápido. E aí eu fui colocando o pezinho em risco. Assim, meu primeiro risco foi o quê? Debenture. Aí peguei uma debenture que é incentivada. É risco, porque se a empresa quebrar, quebrou, perdi. Exatamente. Né? Mas ainda Risco é uma renda fixa, porque era 9% ao ano incentivado, então sem imposto e tal. O que mais? E aí eu fui colocando o pezinho, acho que minha primeira renda variável foi o Alasca, se eu não me engano. Minha primeira renda variável de verdade. E o Alasca foi tipo assim, eu coloquei no mês seguinte ele meio que deu uma dobrada no meu dinheiro, aí no outro mês ele meio que só que assim, eu coloquei bem pouquinho mais ou menos. A entrada do Alasca naquela época era 5 mil, é que hoje é 1.000, né? Aí eu coloquei esses 5 mil, mas esses 5 mil apresentavam um valor pequeno do valor que eu já tinha em renda fixa, porque eu era 100% em renda fixa. Então eu deixei lá o meu percentualzinho de pé na renda variável. E aí eu via a renda variável rendendo. Era o maior rendimento da carteira. E aí eu fui o quê? Os próximos aportes acabaram sendo sempre em renda variável, renda variável, renda variável, renda variável. Então, assim, meu percentual de renda variável foi aumentando. Então, hoje eu tenho 60% em renda variável e 40% em renda fixa. De uma pessoa que era 100% em renda fixa. Mas por quê? Porque a renda fixa tá tudo travado lá, né? Tá tudo CDB de 5 anos, CDB tinha debênture de 8 anos, então tá tudo travado. Porque senão eu tiraria dessa renda fixa para pôr em renda variável. O perfil muda. Conforme você vai aprendendo, conforme você vai estudando, o perfil vai mudando. Você vai sentindo segurança. Sim. É muito, a gente passa isso muito também para os clientes, né? Quanto mais conhecimento você vai tendo, entendendo principalmente o seu objetivo, o que você quer com esse dinheiro? Putz, eu quero um dinheiro a longo prazo. Então, esse longo prazo, ele me dá proteção, né, assim dizer, para variações. Ainda mais se você escolhe uma boa empresa, um bom fundo de investimento, né? A própria debêntures que tem risco da empresa quebrar, se você escolhe uma baita empresa, segue o jogo, né? Você acaba aprendendo e entendendo, uma debenture minha quebrou. Foi a Rodovias Tietê. Pode acontecer. Então, assim, eu recebi os rendimentos dela que ela pagava a cada 6 meses, porque ela é antiga, né? Ela é da época da minha renda fixa. Eu recebi diversos rendimentos, assim, a cada 6 meses, mas aí agora tá lá, tipo... Só que, assim, ela era R$1.000. Agora eu vou receber 200, mas eu recebi rendimentos nos 6 meses, a cada 5 meses. Então, assim, no fim foi um prejuízo, mas foi pequeno, sabe? Mas, assim, foi ótimo, porque foi minha primeira exposição a risco e que foi o que me levou a continuar me expondo a risco. E isso foi o que me trouxe segurança. Então, assim, a investidora que eu sou hoje foi devido a essa primeira debênture que eu investi, que eu acho que quebrou, mas tudo bem. O bom é que tem aquele lado que não deu certo, mas mesmo assim você continuou fazendo. Que acaba, não, é que não deu certo agora. Ela quebrou em 2019, então eu tô com ela desde 2016. Assim, então tá tranquilo, deu para recuperar. Deixa eu seguir mais umas questões aqui, que eu vou falar um pouco mais de você também. A gente está com 43 minutos, então dá tempo também de pegar.
É uma pergunta meio óbvia, né? Deu para ficar bem óbvio depois do que a gente falou, mas em algum momento vocês dois se arrependem de ter saído e ter trilhado esse caminho? Não. Eu também não me arrependo. E é aquela coisa, a resposta dá para ser um pouco mais complexa até. Acho que se arrepender não, mas tem muitos momentos que você que faz, não sei se aí tem algum caso que já fez essa transição ou quer fazer, enfim. Em muitos momentos você vai, principalmente no começo, sentir muita diferença. Então, assim, você tem que se preparar muito bem psicologicamente, porque você que vai deixar de ser um funcionário que tem uma receita fixa todo mês para receber uma renda que é variável, tem, claro, o lado bom. O lado bom é quando? O lado bom é quando você recebe mais do que você recebia como funcionário. Mas tem meses que você vai receber menos do que quando você era funcionário. Então, assim, não são questões que me fazem me arrepender de forma alguma. Só que são questões que realmente têm que ser levadas em consideração, porque isso podem te desanimar, às vezes podem enfim, te atrapalhar, te desmotivar. Então, eu acho que nunca aconteceu nem comigo, acho que nem com ela, da gente se arrepender. Pelo contrário, apesar do momento, inclusive, da pandemia, que atrapalha todo mundo, que faz com que a receita possa cair, etc., isso não faz se arrepender. Eu acho que a gente dificilmente vai se arrepender. Porque mesmo que dê errado, a gente, no meu caso, ou dela, ou que os dois deem errado, entre aspas, a gente simplesmente vai ver o que deu de errado e vai tentar fazer de novo. Entendeu? No meu caso, eu nunca cogitei se desse errado, porque eu até falei para ela, eu estou saindo desse emprego para nunca mais ter que fazer uma entrevista na minha vida. Então, eu não vou me arrepender. Se der errado, vou continuar não me arrependendo, porque eu tentei justamente aprender com isso, e aí eu vou fazer de novo, entendeu? Eu simplesmente vou fazer outra coisa, vou fazer outro canal, vou vender alguma coisa, enfim, eu vou encontrar outra coisa para fazer. Porque a partir do momento que a prioridade para mim é ter liberdade, liberdade é justamente você não ter que dar satisfação para alguém, você ter a liberdade de escolher o que você quer fazer, liberdade de ganhar o quanto eu acho que é justo eu ganhar, não quanto as pessoas acham que é justo me pagar, que é diferente uma coisa da outra. Então, eu acho que não tem como você se arrepender de ter liberdade, entendeu? Então, eu acho que por isso que quem se arrepende é porque ainda tem medo, quem ainda não alcançou a liberdade que realmente achou que tinha. Porque a partir do momento que você tem liberdade, mesmo que você ganhe menos, mesmo que você reduza o seu padrão de vida, não tem por que você se arrepender, porque agora você tem a liberdade que você queria. Então, se você tem liberdade, tudo que você vai conquistar depende do seu esforço, entendeu? Do que você faz. Se você não consegue aumentar o seu padrão de vida, se você não consegue conquistar as coisas que você quer, é porque você não está trabalhando o suficiente para isso. Eu sei que muitas vezes, quando fala esse tipo de coisa, incomoda muita gente, porque fala que, mas as pessoas não têm condição, não têm oportunidade, mas hoje está chovendo, mas eu tenho dor nas costas, sempre tem desculpa para tudo, né? Mas a partir do momento que você deixa justamente essas desculpas, que você começa a enxergar que você pode fazer o que você quer, entendeu? E isso é um tipo de coisa que apesar de eu ter feito algumas coisas quando eu era mais novo, que a gente citou rapidamente, mas enfim, eu nunca tive esse pensamento de, vou ficar no que é mais cômodo. Pelo contrário, mesmo no emprego, eu sempre tentei estar melhorando, entendeu? Sempre fazer algum curso diferente, fazer uma pós, pegar um projeto mais difícil, não sei o quê. Então, eu acho que não tem por que se arrepender. Eu acho que quando, inclusive, você experimenta não ter que dar satisfação e você conseguir ganhar mais através do seu esforço, não quanto querem te pagar porque é assim que funciona, é muito melhor, entendeu? Então, tem muitas Sim. dificuldades, não é fácil. Todo mundo fala que é fácil, que é uma maravilha, que é beleza, que você vai para a praia e ficar relaxando, é mentira. Mas que vale a pena, vale a pena. Não, assim, Boa. posso até complementar. Alguma vez eu já pensei, e se eu tivesse recebendo meu salário? Já pensei. Padrão, né? Pensei Por que diversas não? vezes, inclusive, eu comecei agora, né? Em janeiro de 2020 foi quando eu abri minha clínica. Então eu já pensei, nossa, se eu tivesse recebendo meu salário e tal, não sei o quê, a hora que fechou, de novo, nossa, se eu tivesse recebendo um salário CLT. Mas aí, por exemplo, em seguida eu recebi a notícia de que uma colega foi mandada embora justamente da empresa onde que eu estava, sabe? Uma colega que justamente estava no meu lugar, então assim, seria eu ali também. Então, assim, acho que é o que o Flávio Augusto fala, estabilidade não existe, não importa onde você esteja. E aí, o que acontece? Beleza, caiu essa situação, a clínica está fechada, o que você faz? Meu, se reinventa. Entendeu? Eu tô empreendendo com outras coisas. A Sim. clínica está fechada ali, está me esperando.
Enquanto isso, eu estou empreendendo com outras coisas, você não fica parado. Só que assim, não é fácil quando você não tem esse dar satisfação, se você não tem disciplina, não é fácil você acordar cedo para ir lá e trabalhar, entendeu? Com a pura vontade. É difícil. E outra, eu falar assim, você está trabalhando menos? Não, é meu primeiro ano, eu estou trabalhando bem mais do que o que eu trabalhava quando eu era CLT. Entendeu? Eu vou trabalhar, eu estou construindo, os tijolinhos, eu estou construindo agora, para daqui, depois de um tempo, eu conseguir deitar a minha bunda na areia e ficar olhando para o céu. Aí sim. Mas por enquanto é a construção do tijolinho. Aliás, esse eu acho que é o Boa. raciocínio para essa fase de home office, né? Quem acha que trabalhar por conta própria ou trabalhar de casa vai trabalhar menos, está completamente enganado. Se você quer trabalhar menos, inclusive, o conselho é você continuar no seu emprego formal. Porque você, como chefe, você vai trabalhar muito menos do que você trabalha por conta própria. Porque por conta própria, você vai precisar, primeiro, ter um resultado que vai depender de você não vai ter uma empresa e um chefe que vai te pagar certinho. Se você sair do seu emprego e você render mal, você vai ganhar menos por isso. E é o que a gente estava falando aqui. A gente acaba pensando, se eu fosse CLT, eu teria um dinheiro fixo nesse mês. Só que a gente só pensa nisso quando a gente ganha menos. Quando você ganha mais no emprego que você está atual, você não pensa, se eu tivesse um emprego, olha, eu estaria muito triste. Aí você não pensa nisso, porque aí você está ganhando bem, aí entra bem, entendeu? Então você não está se comparando. Então é aquela coisa, o ser humano, infelizmente, tem essa mania de se comparar, principalmente com eu e outra pessoa. As pessoas sempre querem se comparar. Então a gente acaba comparando a nossa fase atual com a nossa fase antiga. Só que nem sempre é saudável esse tipo de comparação. Se você ficar bitolado nesse emprego atual que eu estou nessa fase, né, que eu estou arriscando, eu estou recebendo menos do que antigamente. Se você ficar nessa, você só se atrapalha, sabe? Você só se enrola. Então, eu acho que, por isso que ainda essa questão de não se arrepender, sabe? Se você vai, depois que você planejou, que você pensou bastante, você já não tem motivos ali para se arrepender. Por quê? Se você acertar, ótimo. Se você errou, você vai aprender para fazer tudo. Boa. A única coisa que eu tenho para acrescentar é que eu estou na minha terceira empresa, então a gente sabe como é que é. Estamos aqui de novo. CLT não vão virar mais. Mas tem mais 9 minutos, na verdade. Tem até umas questões aqui que o pessoal mandou. O Gu perguntou se você trabalha sozinho no canal ou tem uma equipe de edição. Essa eu sei a resposta, mas não é fácil responder. Então, eu tinha, na verdade, eu tenho uma familiar que trabalha comigo, né? Minha irmã, ela trabalha, me ajuda bastante com assessoria de imprensa, ela trabalha com assessoria. Só que, assim, edição, gravação, roteiro, todo esse tipo de trabalho eu faço tudo sozinho. Eu aprendi a editar vídeo e tal, justamente com vídeos no próprio YouTube. Então, vídeo de tutorial, coisas que são gratuitas. Então, o que eu aprendi sobre iluminação, sobre coisas que eu fiz aqui, né, no estúdio, assim, né, para abafar som, o computador que eu teria que ter para fazer tal coisa, como mais ou menos você roteirizar um vídeo, todo esse tipo de coisa eu fui com videoaula de YouTube aprendendo, livro, o que tinha de acesso, treinamento. Então, até hoje, com 3 anos de canal, com o tamanho do canal para o nicho, eu considero grande. Eu não acho um canal grande se comparado com os outros canais, mas como são nichos diferentes, essa comparação até não faz sentido. Mas eu acho que para o meu tamanho de canal, eu ainda consigo trabalhar dessa forma, ainda consigo trabalhar sozinho. Mas eu consigo, não porque necessariamente eu não tenho condição de ter uma equipe. Eu poderia ter gente trabalhando para mim, mas eu, por já trabalhar com TI e gostar de informática, eu gosto de mexer em computador, eu gosto de tanto hardware quanto software. Então, a edição, para mim, eu gosto de editar, entendeu? Eu gosto de gravar, eu gosto de até gravar vídeos, às vezes, de gameplay. Então, eu gosto de fuçar, eu gosto de fazer testes, eu gosto de editar as imagens da thumb, eu gosto de ter um controle, sabe, da ideia do que eu estou fazendo, às vezes de ter uma piada no vídeo e tal, que às vezes se o cara for editar, eu teria que ficar dando um toque pro cara, como que ia ser. Então, por gostar de fazer o processo, eu não tenho uma equipe. Mas, assim, é bem provável que no futuro eu vou precisar acabar de gente para fazer. Então, assim, basicamente sou eu e uma pessoa, que no caso é minha irmã, que trabalha com assessoria de imprensa. Então, quando o pessoal entra em contato sobre patrocínio ou tem algum evento, enfim, todo esse trabalho que consome mais tempo ainda, ela acaba me ajudando. Então, não estou sozinho,
mas não tenho editores, não tenho um pessoal que vem e liga a câmera para mim. Toda vez que eu vou gravar, eu saio arrumando a câmera aqui, troco a lâmpada se queimar, então eu faço essa parte aqui. Boa. Mas até por uma questão de custo também. Eu acho que, não para mim, pelo menos no momento, ainda não faz muito sentido ter um custo maior por isso. Basicamente, respondendo a pergunta, acho que é isso. Boa. Mais perguntas aqui que o pessoal mandou. Teve uma bem rápida, que eu acho que dá para você responder. O William perguntou se você quer lutar profissionalmente. Ele viu que você faz uns vídeos, uns storyzinhos lutando. Então, eu já tive bastante vontade. Quando eu era criança, inclusive, acho que foi a fase que eu mais tive vontade. No começo, até, eu tinha vontade de ser lutador profissional de boxe, na verdade, mais que MMA até. E essa vontade foi ali, mais ou menos, acho que até essa época de escola. E depois acabei meio que perdendo um pouco isso, né? Comecei, na verdade, a me preocupar em ter dinheiro, então eu tinha que trabalhar em um lugar, eu tinha que fazer de faculdade, porque eu achava que isso era uma regra, porque a sociedade, todo mundo faz faculdade, então na minha cabeça eu era obrigado a fazer faculdade. Então eu fui fazer faculdade, na verdade fiz um curso técnico antes, aí depois eu acabei fazendo uma pós-graduação. Então, quando você trabalha e faz uma faculdade, você tem tempo para... Não só como tem para você saudade profissional, então eu acabei meio que não seguindo e perdendo até um pouco dessa vontade. Mas eu nunca perdi a vontade de trabalhar com algo que fosse relacionado à luta. Então, como eu, no final das contas, não consegui ser um atleta profissional, acabei ficando cada vez mais velho, enfim, ter mais obstáculos no meio do caminho e tal, né, para poder seguir uma carreira, eu acabei descobrindo esse caminho, que era como eu conseguir ganhar dinheiro, trabalhar com esporte e de um jeito bom, porque eu não preciso me machucar, não preciso fazer dieta. Então, consegui trabalhar com esse sem necessariamente lutar. Boa, bacana. O Aleph, que é cliente, fez uma pergunta aqui para mim de reserva financeira. Aleph, você sabe essa, né? Eu te ensinei. Essa daí, reserva padrão, Selic, Tesouro, tudo totalmente seguro. Não importa se está em crise, não importa se está em pandemia, tem que ser um negócio que vai render sem problema nenhum. É aquele que você pode tirar ali, eu até brinco, até a poupança nessas horas é válido. Porque tem que ser um negócio que você tem que pegar se der problema. Então, por mais que a gente está com uma Selic aí perdendo para a inflação, exatamente. Sem chance, não tem muito o que fazer. Porque continua, mesmo que renda menos, o risco continua existindo. Uma renda variável sempre vai ser mais segura, uma renda fixa sempre vai ser mais segura do que uma renda variável, independente de como está a taxa, né? Então, mesmo que às vezes perca um pouco para a inflação, continua sendo seguro, né? Boa, Aleph, você mandou uma resposta boa agora. eu sei que você sabe bem. Ensinei direitinho. A gente está faltando praticamente aí 3 minutos e meio. O pessoal até mandou aqui se você quer participar da televisão. Inclusive o Felipe mandou aqui. Rapidamente, aproveitando o tempo, não tenho interesse em trabalhar nem como comentarista. Nunca tive muito esse interesse. Eu acho que o YouTube é onde eu tenho liberdade para falar o que eu penso e o pessoal gosta. Boa, bacana. E perguntaram aqui também se você faz trade esportivo. O Felipe Pacheco perguntou. Eu faço, não com frequência, mas eu faço esporadicamente algumas apostas, claro, nas lutas, né? Porque aí eu acabo fazendo análise para o canal, aproveito e acabo fazendo apostas relacionadas a isso. Mas nunca foi um meio para eu ganhar dinheiro, eu sempre fiz pela brincadeira. Boa. Deixa eu ver mais aqui. O William tá zoando a gente, né, perguntando se a gente tem saudade de entregar aceite. Quem não entendeu a piada, entregar aceite é legal. O cobrar a assinatura dele que não era legal. Isso não era legal, não. O pessoal fazendo as brincadeirinhas aí de trabalho antigo. Não temos nenhuma saudades, pelo menos eu não tenho nenhuma. Não mesmo. Não, do almoço, talvez, tipo, da festa, do final de ano. De ganhar a televisão no sorteio. Esse, sim. Na verdade, o pessoal trabalhava mais próximo assim, nos projetos em si. Isso dá um pouco de saudade. Só que aí quando eu lembro do lado ruim, aí passa. Boa. Eu vou aproveitar aqui, já que a gente está no finalzinho, falta praticamente 1 minuto. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Né? O pessoal, a gente teve um pessoal indo e voltando aí, mas participou bastante. Rolou bastante pergunta, teve alguns fãs aí seus mandando mensagem sem parar.
Queria agradecer vocês também, porque tem esse lado, né, que a gente traz os dois lados, tanto de deixar, né, uma vida normal ali de CLT, que é o padrão que todo mundo acha, para aproveitar, né, um sonho e botar cara, né? Botar cara para desenvolver. Acho que isso é importante para quem, né, tá aqui participando da live. Se tinha alguma vontade, pelo menos, espero que tenha mais ainda. Porque eu falo, a melhor coisa que tem é estar nessa jogada. Não voltaria nunca mais. Eu espero e entendo que vocês também. Exatamente. Boa. Eu acho que ser protagonista, né, da própria vida, eu acho que quando você sente isso, que você manda no que você faz, eu acho que você nunca vai querer voltar atrás. Boa, bacana.